O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou hoje os novos nomes que vão compor os 16 dos 30 grupos técnicos do staff de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 4 relatórios do TCU que alertam para risco de má gestão em algumas áreas da administração pública também já foram recebidos pela equipe de transição. A repórter Tainá Farfan, ela está lá em Brasília e tem as informações para a gente ao vivo. Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. O presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, veio pessoalmente até aqui no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, entregar em mãos esses 4 relatórios sobre a administração pública ao coordenador dessa equipe de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Esses 4 relatórios foram aprovados, analisados e aprovados pelo plenário do Tribunal de Contas da União. Um desses relatórios é um que a gente já trouxe aqui na CNN, que aponta 29 áreas críticas do atual governo, que seriam problemas crônicos identificados pelo Tribunal de Contas da União. O segundo relatório é o que trata de fiscalização de políticas públicas, que engloba ali programas sociais e aponta ainda, segundo Bruno Dantas, hoje numa entrevista coletiva que a gente acompanhou, ele afirma que esse relatório aponta que o programa Bolsa Família foi identificado como o melhor programa de combate à pobreza. O terceiro relatório é o que trata de contas públicas do atual governo, trata então de orçamento, emendas do relator e ainda traz o orçamento, as contas aprovadas de 2021 do governo Bolsonaro, contas que foram aprovadas com ressalvas. O quarto relatório de cada uma das áreas do governo, então traz ali pontos em relação à agricultura, ao meio ambiente, à infraestrutura, enfim, todos esses relatórios estão disponíveis na íntegra no site do Tribunal de Contas da União para quem quiser acessar e ainda há mais um que o TCU deve entregar nas próximas semanas, ele está finalizando esse relatório que vai trazer uma análise específica em relação ao Auxílio Brasil e ao pagamento desse benefício durante a pandemia do novo coronavírus. Destaque, então, para esse relatório que traz as 29 áreas críticas que o TCU fala, inclusive na introdução desse relatório, que foram identificados problemas crônicos, que o TCU já adotou algumas medidas, mas que não identificou um progresso significativo, como, por exemplo, em relação ao pagamento de benefícios sociais e de pessoal, que teria ali um prejuízo de mais de 5,6 bilhões de reais em pagamentos indevidos. Ainda identificou o aumento do desmatamento. Em 2021, a área do desmatamento é 3 vezes maior do que o que foi identificado em 2012. Traz ainda que 37% das obras do governo federal não foram finalizadas e já foram gastos com essas obras pelo menos 144 bilhões de reais. Esses relatórios, então, e esse relatório específico também está disponível lá no site do Tribunal de Contas da União. Márcio, hoje foi um dia movimentadíssimo aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Na parte da manhã a gente acompanhou que Geraldo Alckmin anunciou 16 novos grupos temáticos, totalizando então 30 grupos já anunciados aqui para trabalhar nessa fase de transição de governo, né, entre Bolsonaro e Lula. A gente está acompanhando então esse grupo de transição que trabalha aqui no CCBB. Vale a gente destacar que hoje foram anunciados 150 nomes, mas que 50 nomes serão oficializados no Diário Oficial da União. Esses 50 nomes que são remunerados para trabalhar nessa fase de transição, todos os outros trabalham então de forma voluntária. Agora a gente vai escutar um trecho do que disse o ministro Bruno Dantas nessa entrevista coletiva que ele fez logo depois de entregar esses 4 relatórios ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Ele destacou um ponto em relação à questão fiscal. Vamos ouvir. Um dos pontos que nós destacamos aqui é uma necessidade urgente de se estabelecer critérios para uma revisão das isenções tributárias. O Brasil, hoje, possui mais de 4% do seu produto interno bruto comprometido com isenções tributárias. Isso é o dobro do que o presidente Lula encontrou em 2002, quando assumiu a presidência da República pela primeira vez. Naquela época, apenas 2% do PIB estavam comprometidos com isenções fiscais. Hoje nós estamos falando do dobro.
Como a Tainá bem falou na entrada ao vivo lá em Brasília, Thaís, as contas do governo Bolsonaro foram aprovadas no ano de 2021 com ressalvas. Isso é extremamente comum entre administrações públicas, tanto prefeitos, governadores, aprovação com ressalvas. Mas em 29 fiscalizações foram descobertas vulnerabilidades à fraude, má gestão, desperdício e necessidade de mudanças. Como é que o governo de transição recebe esses relatórios? E será que vai dar tempo de analisar tudo isso e já preparar mudanças ao longo de 2023 para a gente solucionar esses problemas que parecem tão prementes e graves? Vamos lá, Márcio. Essa entrega desses relatórios, na verdade, ela atendeu a um pedido do próprio vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Estava até conferindo aqui nos documentos que eu recebi, foi no dia 8 que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, fez um ofício formal ao Tribunal de Contas da União pedindo dados, relatórios, auditorias sobre as mais diversas áreas do governo. Hoje, então, Bruno Dantas, presidente do TCU, entrega a Alckmin o que já tinha sido produzido pelo Tribunal de Contas da União. Esses relatórios dizem respeito a todas essas áreas. E aí, ontem a gente trouxe o destaque específico para a questão do Auxílio Brasil. Há uma questão muito importante ali. Durante todo o pagamento desse benefício, o que a gente viu foi que se abriu demais aquela lista de beneficiários que era do antigo Bolsa Família. Mais especificamente, quando foi criado o auxílio emergencial para atender um número maior de brasileiros por conta da Covid-19. E a partir de então, a gente começou a ver uma série de irregularidades no pagamento desse benefício. E aí o TCU aponta especificamente irregularidades para pagamento de benefícios a militares, a servidores públicos. Ou seja, o resumo do relatório do TCU é que em diversos momentos se pagou o auxílio para pessoas que não precisavam e pessoas que precisavam não estavam recebendo. Esse é um dos alertas, que o novo programa social passe por um pente fino. E tem muito a ver com o debate de agora, que a gente está travando neste momento a respeito da PEC, que vai abrir espaço no orçamento para o pagamento desse Bolsa Família. É preciso haver uma revisão dessa lista, é preciso haver um novo pente fino, é preciso que tenha critérios. Essa é a orientação específica do Tribunal de Contas da União neste assunto que diz respeito ao programa social. Márcio. Queria ouvir sua análise, Felipe Moura Brasil. Como se recebe um documento desse? Qual o próximo passo? Como sanar tantas questões, tantas dúvidas levantadas pelo Tribunal de Contas? Olha, Márcio, às vezes a gente vai ao cinema ou vê um filme antigo e vê algumas armas ou relatórios que não podem cair em mãos erradas. Quando eu vejo um relatório que é fundamental, é necessário que seja feito, sobre áreas do Estado brasileiro, que são mais suscetíveis à fraude, a desperdício, a abuso, eu fico com receio de que as velhas raposas da política falem assim, opa, é para lá que eu vou. Então, tomara, evidentemente, que isso não aconteça, que esse governo consiga trazer transparência a todos esses setores onde ela não há. E é importante que haja um trabalho técnico nesse sentido, não só para mostrar onde isso está acontecendo, como para monitorar todas as medidas que serão feitas ao longo desse governo. O Bruno Dantas, ele é um aliado do Renan Calheiros, que estava presente no jantar de lançamento da chapa, praticamente, Lula-Geraldo Alckmin, o que pegou muito mal em termos de repercussão política, porque é alguém que está dentro de um tribunal de contas e me parece que não é apropriado que ele esteja num jantar de início de uma campanha eleitoral. Mas ele está aí demonstrando tudo aquilo que são os dados que devem ser passados para a equipe de transição, para que ela tome posse da situação da administração pública, e passou também o relatório sobre a falta de qualquer detecção de fraude no sistema eletrônico, nas urnas, no processo eleitoral desse ano. O Tribunal de Contas da União fez ali uma conferência de amostragem até maior do que aquela a que os militares tiveram acesso, que resultou no relatório do Ministério da Defesa. Checaram a compatibilidade ali do resultado do boletim de urna com os dados totalizados do TSE de cerca de 4.100 e tantos, 4.200 urnas.
e mostraram que não houve problema nenhum, e isso está dentro desses relatórios também. Então, tomara que os dados sejam bem utilizados e aqueles locais onde há problemas na gestão pública brasileira apresentem soluções. No momento da entrega do relatório para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, Clarissa, ele destacou saúde e também esse problema no quadro fiscal, fazendo até uma comparação interessante. No primeiro governo Lula, o percentual de isenções comparados ao PIB chegava a 2%, agora está em 4%, o que, segundo Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, geraria um comprometimento, especialmente no momento fiscal delicado que vivemos. Márcio, essa questão de isenções tributárias é um debate que já vem de longuíssima data e passa por vários governos. Eu me lembro de eleições passadas em que, por exemplo, só para a gente citar um exemplo, Ciro Gomes costumava fazer campanha dizendo que uma das primeiras medidas que ele tomaria, caso eleito, seria cortar todas as isenções tributárias pela metade e depois revisar a concessão desses benefícios. Não é uma discussão fácil. A gente acompanhou, por exemplo, um debate muito intenso a esse respeito, recentemente, ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro, sobre a discussão da prorrogação de isenções tributárias, de benefícios tributários para vários setores da economia, quantos empregos eram atingidos por uma medida nessa direção. Não é um debate simples de ser feito. Agora, dito isso, todos esses relatórios, eu acho que a gente precisa enxergá-los como um diagnóstico necessário. Não adianta a gente deixar aí que isso se transforme em uma ferramenta aí de política, como se a gente ainda estivesse em campanha, como a gente deu ali já um primeiro respiro nessa direção. Assim que começaram a sair as informações sobre esses relatórios, a gente viu vários líderes do PT, vários aliados do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais já atacando, olha, tá vendo, olha quantos problemas e tal. A gente veio, querendo ou não, de uma pandemia que foi sucedida por um ano eleitoral. Isso tudo afeta mecanismos de fiscalização. A gente não pode fingir que isso não acontece. Eu me lembro que Onyx Lorenzoni, na época em que ainda estava no Ministério, comentando as fraudes no Auxílio Brasil, que a Thaís estava comentando agora, casos de concessão irregular do benefício, dizia, olha, a gente sabe que tem problemas, mas a gente precisa, neste momento, pecar pelo excesso. É melhor pecar pelo excesso e depois cortar. O que aparentemente não foi feito é o corte com o rigor que deveria ser feito. Mas está em tempo desse novo governo começar a preparar o terreno para fazer, então, uma entrada consistente, coerente com o grau de rigor que se espera de um governo cujo presidente ali também foi vítima de vários escândalos de corrupção, sua sucessora eleita por ele, Dilma Rousseff, também. Então, não é um governo que pode se dar o luxo de assumir com pouco rigor na fiscalização. Acho que é importante que esses relatórios sejam tratados como um diagnóstico para a preparação do futuro do governo e não como margem aí para discurso de campanha. E quando não se politiza o relatório, pode se tornar mais suave esse processo de transição. Sim. O que a gente não precisa nesse momento é de mais atrito. Chega de atrito. Aliás, falando em atrito, a gente está acompanhando lá no Senado Federal a entrega do relatório da PEC da transição, o texto da PEC da transição. Já estamos ali com todos os jornalistas posicionados, os microfones posicionados na porta do gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde está, neste momento, Geraldo Alckmin. Eu falo atrito porque já está previsto que, para aprovação desse texto, muita coisa vai ter que ser conversada, tanto na Câmara Federal quanto no próprio Senado. E, principalmente, o que vai fazer parte desse texto, os valores, o alcance, o tempo de duração dessa PEC da transição, que garante o pagamento de R$ 600 no Bolsa Família, Auxílio Brasil para o ano que vem, mais os R$ 150. Sabe lá mais o que pode estar constando nesse documento. Quem está nesse meio aí é a nossa repórter Carol Rosito, que está esperando a saída de Geraldo Alckmin e os outros integrantes do grupo de comunicação do governo de transição e, claro, do relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, para falar para a gente em que pé ficou, então, essa discussão. Nesse momento, a gente está vendo alguns jornalistas, especificamente os cinegrafistas, entrando para fazer imagens da reunião. Ali você vê o microfone da CNN, nossa câmera está entrando neste momento. Assim que a gente tiver imagens lá de dentro, Geraldo Alckmin, Rodrigo Pacheco, o senador Marcelo Castro e os outros participantes da reunião, a gente pode trazer ao vivo. Por enquanto, vamos ouvir Carol Rosito, que está ali no meio daquela confusão, né, Carol?
É isso, Márcio. Olha, a gente traz então a atualização dessa movimentação intensa, como você lembrou agora, que está acontecendo em frente à presidência do Senado. Nesse momento, de fato, os cinegrafistas e repórteres cinematográficos, né, fotógrafos também estão entrando na sala para fazer essas imagens, para mostrar para a gente o que está acontecendo nessa reunião, que está sendo a portas fechadas, mas eles vão liberar para a gente fazer essas imagens rapidamente desse encontro. Geraldo Alckmin, que chegou aqui no Senado por volta das 7h20 da noite, está reunido então com o relator do orçamento, né, o senador Marcelo Castro, também outros senadores, parlamentares, o próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, para a entrega desse anteprojeto da PEC da transição, que é essa proposta que foi sugerida, criada pelo novo governo sobre esse assunto, mesmo sem a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está acompanhando a COP27 lá no Egito. Essa reunião acontece na presidência do Senado e depois tem uma expectativa, uma previsão de coletiva. Por isso a gente acompanha essa movimentação intensa também de jornalistas, né, colegas aqui, também assessores, microfones todos posicionados para aguardar o resultado desse encontro. Também há uma expectativa, Márcio, só para a gente atualizar, de um encontro dessa equipe de transição ali, comandada por Geraldo Alckmin, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que já está na casa, né? Lira, que chegou em Brasília agora há pouco também, veio direto aqui para o Congresso Nacional, está no seu gabinete. Bom, esse então é o primeiro passo, é o pontapé inicial para dar início a essa tramitação do texto da chamada PEC da transição, que em instantes a gente vai ter detalhes então sobre todas essas perguntas que você estava fazendo, né, Márcio, sobre expectativa de valores, prazos, se isso vai ser permanente, 4 anos, e o que mais vai trazer esse texto que a gente sabe até o momento que deve excepcionalizar o Bolsa Família, que foi o mecanismo utilizado ali pelo novo governo, pela equipe de transição, para garantir o pagamento do Bolsa Família no valor de R$600, viu? A gente vai trazendo então essa atualização, essa movimentação intensa nessa quarta-feira pós-feriado aqui em Brasília. Eu volto com você. Muito obrigado, Carol Rosito, que continua ali na porta, no gabinete do presidente do Senado. Eles abriram a porta, ameaçaram deixar os cinegrafistas entrarem. Houve aquela muvuca natural que a imprensa conhece bem, quem é jornalista, quem é repórter sabe. Mas agora os cinegrafistas continuam ali parados, aguardando o momento de fazer apenas imagens deste encontro de Geraldo Alckmin e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. Mas, por enquanto a gente não tem imagem ou mesmo a entrevista coletiva que está marcada para as 8 da noite, estava marcada para as 8 da noite, mas vai se estender um pouco mais e você acompanha aqui na programação da CNN. Pergunto para você, Raquel, no que a gente tem que prestar atenção nesse texto entregue neste momento ali no Senado? Márcio, eu acho que na falta de detalhes. A minha suspeita... No que não está escrito. A minha suspeita, não sei se vai se confirmar, é que vai vir um texto muito genérico. Pegando o programa, né, excluindo o Bolsa Família, o programa de distribuição de renda das regras fiscais. E aí nós só vamos saber que são 175 bilhões de reais, porque a estimativa que nós temos hoje para o Bolsa Família mais o adicional por criança. Por que isso é um problema? Porque se você muda as regras do programa, você muda o valor, você faz alguma alteração, muda o número de pessoas cadastradas, você muda a estimativa de gasto. Então, se ele vem sem detalhes, como é muito possível, deixa isso para uma regulamentação, enfim, você deixa isso muito solto. Temos que prestar atenção no prazo, se vem como permanente e se deixa para o Congresso discutir se seria 4 anos, aí já resolvendo o problema do Lula durante todo o mandato, se vem por apenas 1 ano. Eu acho que são esses pontos que a gente tem que prestar atenção. O quão genérico ele vem, deixando em aberto todos os parâmetros do programa e o prazo. Obrigado, Raquel.